Fala galera, tudo bem com vocês? E aí, como é que vocês estão? Vamos lá, vamos continuar a nossa leitura bíblica em um ano. Peraí, para começar eu quero dizer para vocês bem-vindos à semana de número 23, a 23ª semana, galera. É isso aí, estamos hoje começando a 23ª semana e é muito legal, muito legal. Cada marco desse semanal, cada dia que passa eu fico mais contente do que a gente tá fazendo, viu, galera? É muito bom ler a palavra de Deus, é muito bom dedicar tempo a ouvir a voz de Deus e eu tenho certeza que na minha vida tem sido transformador conhecer a palavra, estudar a palavra, ler a palavra, sabe? Saber que a gente está de início lá de Gênesis até o final de Apocalipse lendo e conhecendo mais de Deus. Eu tô realmente feliz por isso que você tá fazendo comigo, por isso que nós estamos fazendo juntos e é muito legal, gente, muito bom mesmo. Glória a Deus pela sua vida, obrigado para você que tá aqui, até aqui você tem feito, até aqui você tem continuado. Quero continuar incentivando você, vamos até o final, vamos junto até o final, que vai ser muito, muito, muito especial. Espero que você esteja sendo abençoado e se você tá, que eu acredito que você esteja, compartilha aí o Bíblia com mais gente, compartilha essa leitura bíblica com mais pessoas para que a gente possa continuar se aprofundando, conhecendo mais e mais pessoas possam conhecer também a palavra de Deus, beleza? Bora lá então, semana de número 23, primeiro dia, começa já no fogo, 1 Reis capítulo 18, 1 Reis capítulo 19 e também 2 Coríntios capítulo 6, beleza? Vamos nessa? Deus, obrigado por mais um tempo, mais uma semana, Deus, mais 7 dias aqui diante de nós, Deus, para a leitura da sua palavra. Nós nos colocamos aos teus pés, clamamos pelo Senhor, Deus. Deus, a sua presença é tudo que nós precisamos, Deus. Nós não queremos ler a sua palavra, Deus, como se a gente estivesse lendo um livro qualquer, como se a gente estivesse lendo uma história qualquer. Sabemos que estamos lendo a sua palavra, ouvindo a sua voz, Deus. A voz do Criador, a voz do Todo-Poderoso, a voz daquele que era, que é, que há de vir. A voz que move as águas, a voz que tem o som de muitas águas, Deus. A voz daquele que com a sua palavra tudo criou. Deus, a sua voz troveja e o mundo treme, os povos tremem diante da sua voz e nós fazemos o mesmo, com temor, com reverência, com alegria, nós nos achegamos à leitura da sua palavra no dia de hoje. Clamamos pela sua voz, clamamos pela sua ação, clamamos pelo seu poder aqui, Deus. Fala conosco enquanto lemos a sua palavra, fala conosco de maneira profunda e especial, no tempo que se chama hoje, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, galera. Vamos lá, 1 Reis capítulo 18, uma história poderosa, super famosa, e eu tenho certeza que você vai ser edificado. Depois de um longo tempo, no terceiro ano da seca, a palavra do Senhor veio a Elias: vá e apresente-se a Acabe, pois enviarei chuva sobre a terra. E Elias foi. Como a fome era grande em Samaria, Acabe convocou Obadias, o responsável por seu palácio, homem que temia muito o Senhor. Jezabel estava exterminando os profetas do Senhor. Por isso, Obadias reuniu 100 profetas e os escondeu em 2 cavernas, 50 em uma e em 50 em outra, e lhes ofereceu comida e água. Certa vez Acabe disse a Obadias: vamos a todas as fontes e vales do país. Talvez consigamos achar um pouco de capim para manter vivos os cavalos e as mulas, e assim não será preciso matar nenhum animal. Para isso, dividiram o território que iam percorrer. Acabe foi numa direção e Obadias noutra. Quando Obadias estava a caminho, Elias o encontrou. Obadias o reconheceu, inclinou-se até o chão e perguntou: és tu mesmo, meu senhor Elias? Sou, respondeu Elias. Vá dizer ao seu senhor: Elias está aqui. O que fiz de errado? Perguntou Obadias, para que entregues o teu servo a Acabe para ser morto? Juro pelo nome do Senhor, o teu Deus, que não há uma só nação ou reino aonde o rei, meu senhor, não enviou alguém para procurar por ti. E, sempre que uma nação ou reino afirmava que tu não estavas lá, ele os fazia jurar que não conseguiram encontrar-te. Mas agora me dizes que para ir dizer ao meu senhor: Elias está aqui?
Não sei para onde o Espírito do Senhor poderá levar-te quando eu te deixar. Se eu for dizer isso a Acabe e ele não te encontrar, ele me matará. E eu, que sou teu servo, tenho adorado o Senhor desde a minha juventude. Por acaso não ouviste, meu senhor, o que fiz quando Jezabel estava matando os profetas do Senhor? Escondi 100 dos profetas do Senhor em 2 cavernas, 50 em cada uma, e os abasteci com comida e água. E agora me dizes que vá dizer ao meu senhor Elias está aqui? Ele vai me matar. E disse Elias, juro pelo nome do Senhor dos Exércitos a quem sirvo, que hoje eu me apresentarei a Acabe. Então Obadias dirigiu-se a Acabe, passou-lhe a informação, e Acabe foi ao encontro de Elias. Quando viu Elias, disse-lhe, é você mesmo, perturbador de Israel? Não tenho perturbado Israel, Elias respondeu, mas você e a família do seu pai têm. Vocês abandonaram os mandamentos do Senhor e seguiram os Baalins. Agora convoque todo Israel, todo o povo de Israel para encontrar-se comigo no Monte Carmelo, e traga os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Azerá, que comem à mesa de Jezabel. Acabe convocou então todo Israel e reuniu os profetas no Monte Carmelo. Elias dirigiu-se ao povo e disse, até quando vocês vão oscilar de um lado para o outro? Se o Senhor é Deus, siga-no, mas se Baal é Deus, siga-no. O povo, porém, nada respondeu. Disse então Elias, eu sou o único que restou dos profetas do Senhor, mas Baal tem 450 profetas. Tragam 2 novilhos, escolham eles um, cortem-no em pedaços e ponham sobre a lenha, mas não acendam fogo. Eu prepararei o outro novilho e colocarei sobre a lenha, e também não acenderei fogo nela. Então vocês invocarão o nome do Deus de vocês, e eu invocarei o nome do Senhor. O Deus que responder por meio de fogo, esse é Deus. Então todo o povo disse, o que você disse é bom. Elias disse aos profetas de Baal, escolham os novilhos e preparem-no. Visto que vocês são tantos, clamem pelo nome do seu Deus, mas não acendam o fogo. Então pegaram o novilho que lhes foi dado e o prepararam. E clamaram pelo nome de Baal, desde a manhã até o meio-dia. Ó Baal, responde-nos, gritavam, e dançavam em volta do altar que haviam feito. Mas não houve nenhuma resposta. Ninguém respondeu. Ao meio-dia, Elias começou a zombar deles. Gritem mais alto, dizia, já que ele é um Deus, quem sabe está meditando, ou ocupado, ou viajando. Talvez esteja dormindo e precise ser despertado. Então passaram a gritar ainda mais alto e a ferir-se com espadas e lanças de acordo com o costume deles, até sangrarem. Passou o meio-dia e eles continuavam profetizando em transe até a hora do sacrifício da tarde, mas não houve resposta alguma. Ninguém respondeu, ninguém deu atenção. Então Elias disse a todo o povo, aproxime-se de mim. O povo aproximou-se, e Elias reparou o altar do Senhor que estava em ruínas. Depois apanhou 12 pedras, uma para cada tribo dos descendentes de Jacó, a quem a palavra do Senhor tinha sido dirigida, dizendo-lhe, seu nome será Israel. Com as pedras construiu um altar em honra ao nome do Senhor e cavou ao redor uma valeta na qual poderiam ser semeadas 2 medidas de sementes. Depois arrumou a lenha, cortou o novilho em pedaços e o pôs sobre a lenha. Então lhes disse, encham de água 4 jarras grandes e derramem-na sobre o holocausto, sobre a lenha. Façam-no novamente, disse eles e o fizeram de novo. Façam-no pela 3ª vez, ordenou, e eles o fizeram pela 3ª vez. A água escorria do altar, chegando a encher a valeta. À hora do sacrifício, o profeta Elias colocou-se à frente do altar e orou. Ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, que hoje fique conhecido que Tu és Deus em Israel e que sou Teu servo e que fiz todas essas coisas por Tua ordem. Responde-me, ó Senhor, responde-me, para que este povo saiba que Tu, ó Senhor, és Deus e que fazes o coração deles voltar para Ti. Então
O fogo do Senhor caiu e queimou completamente o holocausto, a lenha, as pedras e o chão, e também secou totalmente a água da valeta. Quando o povo viu isso, todos caíram prostrados e gritaram: "O Senhor é Deus! O Senhor é Deus!" Então Elias ordenou-lhes: "Prendam os profetas de Baal, não deixe nenhum escapar." Eles os prenderam e Elias os fez descer o riacho de Quizon e lá os matou. E Elias disse a Acabe: "Vá comer e beber, pois já ouço barulho de chuva pesada." Então Acabe foi comer e beber, mas Elias subiu até o Monte Carmelo, dobrou-se até o chão e pôs o rosto entre os joelhos. "Vá e olhe em direção ao mar", disse ao seu servo, e ele foi e olhou. "Não há nada", disse ele. 7 vezes Elias mandou: "Volte a ver." Na 7ª vez o servo disse: "Uma nuvem tão pequena quanto a mão de um homem está se levantando no altar." Então Elias disse: "Vá dizer a Acabe: prepare seu carro e desça antes que a chuva o impeça." Enquanto isso, nuvens escuras apareceram no céu, começou a ventar e chover forte, e Acabe partiu de carro para Jezreel. O poder do Senhor veio sobre Elias, e ele, prendendo a capa com o cinto, correu à frente de Acabe por todo o caminho até Jezreel. Uau, uau, uau. Tanta coisa aqui, pessoal. Tem tanta verdade, tanto posicionamento aqui. Primeira coisa que eu enquanto lia, saltou aos meus olhos foi quando os profetas de Baal estavam ali clamando, né, orando e pedindo para que Baal respondesse ali, né, para que Baal trouxesse o fogo sobre o altar. Uma coisa me chamou muito a atenção. Elias fala assim, mas não houve resposta, ninguém respondeu. E ele fala também que ninguém deu atenção, ninguém os escutou, sabe? Ninguém respondeu, ninguém deu atenção. Isso para mim é muito relevante. E eu não quero destacar Baal aqui de jeito nenhum, eu quero destacar o nosso Deus. Sabe? O Deus, ele é o contrário de Baal. Eu não sei qual que é a tua situação, eu não sei aonde você se encontra hoje, mas, cara, você tem um Deus que responde, você tem um Deus que fala, ao contrário de Baal. E eu não quero aqui falar do fogo necessariamente, mas a gente está falando de um Deus que responde e te dá atenção. Você já parou para pensar nisso? Que o Deus, o Criador de tudo, ele responde e dá atenção. Sabe, se você acha que você está isolado, se você acha que você está sozinho, se você acha que você está perdido, se você acha que você está distante demais, cara, Deus te escuta. Deus, ele te ouve e te responde. E mais que isso, os olhos dele, os ouvidos dele, ele está voltado para você, esperando uma posição sua, esperando, sabe? Porque ele está atento ao teu clamor. Deus atenta àquilo que sai da sua boca. Ele tá ali, cara, o que ele precisa? O que vai acontecer? O que ele espera? Como é que ele quer me seguir? Como é que vai ser meu relacionamento com ele? Eu tô atento aqui, o que você precisa? Deus atento à nossa realidade, à nossa necessidade, a quem nós somos. Isso é impressionante. Isso é impressionante. Isso já é lindo para mim, sabe? Deus responde, número 1. E número 2, Deus está atento à sua pergunta, ao seu clamor, à sua necessidade, ao seu momento, à sua vida. E aí depois a gente vê vários princípios aqui. Primeiro deles, Elias restaurando o altar. Ele restaurou o altar que estava derrubado. Esse povo, como a gente tem lido, o povo de Israel estava vivendo longe do Senhor, distante do Senhor, rei após rei, homem que surgiu após homem que surgiu, estava escolhendo o caminho da idolatria, o caminho de se afastar de Deus, e o altar de Deus estava derrubado no meio do povo de Deus, sabe? E eu não quero julgar o povo de Deus, eu quero julgar nós aqui e perguntar como anda o nosso altar, como anda a nossa vida com Ele, como anda o nosso relacionamento com Ele. Nós estamos com o altar de pé ou o altar das nossas vidas diante do nosso Senhor está derrubado? Restaure o altar.
restaure o altar. E Elias restaurou esse altar olhando para os seus antepassados. Ele falou: Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Ele sabia da aliança que o Senhor tem com esses homens, da aliança que o Senhor tem com o povo de Israel. E ele olhou e falou: Deus, eu não ando sozinho nessa história não, eu não sou o cara, eu não sou sozinho, eu só tô aqui hoje por causa de uma linhagem, de uma promessa que você, Deus, fez no passado para esses homens. E assim, debaixo dessa promessa ou em cima dessa promessa, tanto faz, que eu ando, que eu ajo, que eu atuo, sabe? Ele tinha consciência da situação, de quem ele era, ele entendia a sua descendência, ele entendia sob qual autoridade, sob qual aliança ele estava agindo. Outro princípio: encham de água 4 jarras grandes e derramem sobre o holocausto. Como você pode ver, água era aquilo que faltava, aquilo que não tinha, aquilo que era raro, aquilo que custava muito naqueles dias. 3 anos sem chuva, nem capim eles tinham direito. Eles precisavam ir atrás de capim para, quem sabe, manter os animais vivos. E nesse momento Elias fala: ei, vamos oferecer ao nosso Deus. Lembra de Davi? Algo que nos custe muito. Eu não oferecerei ao meu Deus um sacrifício que não me custe nada. Então eles trazem ali a água, aquilo que era custoso, aquilo que era caro, aquilo que era raro naqueles dias. É isso que eles colocam no altar do Senhor. E eles colocam isso por 3 vezes, por 3 vezes. Isso me lembra muitas vezes a referência da palavra de Deus que diz: separem-se, santifiquem-se, pois no 3º dia farei maravilhas entre vocês. Me lembra também um certo homem que morreu numa cruz e ressuscitou ao 3º dia. Fala de um sacrifício completo, fala de algo que é pleno, sabe? O 3º dia, o 3º, 3 vezes eles ofertaram. E assim eles derramaram água 3 vezes sobre o holocausto. E aí Elias, então, com esses princípios, com esse coração, ele faz uma oração muito simples. Os homens lá se cortando, se matando praticamente para tentar que Baal desse atenção. Uau! Os homens... Elias vem aqui e numa simples fala: ó Senhor, Deus de Abraão, Deus de Isaac e de Jacó, que hoje fique conhecido que tu és Deus em Israel e que sou teu servo e que fiz todas as coisas por tua ordem. Responde-me com fogo, para que este povo saiba que tu, ó Senhor, és Deus e que fazes o coração deles voltar para ti. Pum! E o fogo caiu do céu. Glória a Deus. Glória a Deus. Aí depois tem mais algumas coisas ali em relação à nuvem, mas fica para um outro momento aí. E a gente vai agora para 1 Reis, capítulo 19. Gente, eu preguei, desculpa aí, mas me empolguei, esse texto é demais. Ora, Acabe, 1 Reis 19, ora, Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias tinha feito e como havia matado todos aqueles profetas à espada. Por isso Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe: que os deuses me castiguem com todo rigor, se amanhã, nesta hora, eu não fizer com sua vida o que fez com a deles. Elias teve medo e fugiu para salvar a vida. Em Berseba de Judá, ele deixou o seu servo e entrou no deserto, caminhando um dia. Chegou até o pé de Giesta, sentou-se debaixo dele e orou pedindo a morte. Já tive o bastante, Senhor. Tire a minha vida, não sou melhor do que os meus antepassados. Depois se deitou debaixo da árvore e dormiu. De repente um anjo tocou nele e disse: levante-se e coma. Elias olhou ao redor e ali, junto à sua cabeça, havia um pão assado sobre brasas quentes e um jarro de água. Ele comeu, bebeu e deitou-se de novo. O anjo do Senhor voltou, tocou nele e disse: levante-se e coma, pois sua viagem será muito longa. Então ele se levantou, comeu e bebeu. Fortalecido com aquela comida, viajou 40 dias e 40 noites, até chegar a Horebe, o monte de Deus, e ali entrou numa caverna e passou a noite. E a palavra do Senhor veio a ele: o que você está fazendo aqui, Elias? Elias respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou, e agora também estão procurando matar-me. O Senhor lhe disse: saia e fique no monte, na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar.
Então veio um forte vento, um vento fortíssimo, que separou os montes e esmigalhou as rochas diante do Senhor. Mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto houve um fogo, mas o Senhor não estava nele. E depois do fogo houve um murmúrio de uma brisa suave. Quando Elias ouviu, puxou a capa para cobrir o rosto, saiu e ficou à entrada da caverna. E a voz lhe perguntou: "O que você está fazendo aqui?" Ele respondeu: "Tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou, e agora também estão procurando matar-me." O Senhor lhe disse: "Volte pelo caminho por onde veio e vá para o deserto de Damasco. Chegando lá, unja Azael como rei da Síria. Unja também Jeú, filho de Ninsi, como rei de Israel. E unja Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, para suceder você como profeta. Jeú matará todo aquele que escapar da espada de Azael, e Eliseu matará todo aquele que escapar da espada de Jeú. No entanto, fiz sobrar 7.000 em Israel, todos aqueles cujos joelhos não se inclinaram diante de Baal e todos aqueles cujas bocas não o beijaram." Então Elias saiu de lá e encontrou Eliseu, filho de Safate. Ele estava arando com 12 parelhas de bois e conduzindo a 12ª parelha. Elias o alcançou e lançou sua capa sobre ele. Eliseu deixou os bois e correu atrás de Elias. "Deixe-me dar um beijo de despedida em meu pai e minha mãe", disse, "e então irei contigo." "Vá e volte", respondeu Elias. "Lembre-se do que fiz a você." E Eliseu apanhou a sua parelha de bois e os matou. Queimou o equipamento de arar para cozinhar a carne e deu ao povo, e eles comeram. Depois partiu com Elias, tornando-se o seu auxiliar. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Esses textos são profundos, não é verdade? É impressionante aqui Deus se mostrando as suas várias manifestações, que de vez em quando ele vai se manifestar da maneira que a gente precisa, sabe? Não da maneira que a gente quer. Às vezes é o vento poderoso, mas às vezes é o sussurro da sua voz, sabe? Deus, ele é lindo. A atenção dele, a voz dele, a resposta dele vem para nos levantar conforme aquilo que ele precisa fazer através de nós, conforme aquilo que ele precisa fazer com que a gente pense, sabe? E ele traz pra gente. Ele se manifesta conforme aquilo que vai falar, aquilo que vai se manifestar, aquilo que vai fazer com que a gente se levante, né? E aí depois a gente vê Eliseu, um significado muito grande aqui em relação àquilo que ele fez com os seus equipamentos, né? Quando ele queimou tudo, deixou tudo para trás e foi fazer aquilo que Deus o havia chamado para fazer. Isso é muito relevante. Tem uma dica para você, se quiser, se aprofunde nessa ideia aqui de queimar e deixar para trás o seu passado em direção àquilo que Deus tem para você. 2 Coríntios capítulo 6. Como cooperadores de Deus, insistimos com vocês para não receberem em vão a graça de Deus, pois ele diz: "Eu o ouvi no tempo favorável e o socorri no dia da salvação." Digo que agora é o tempo favorável, agora é o dia da salvação. Não damos motivo de escândalo a ninguém, em circunstância alguma, para que nosso ministério não caia em descrédito. Ao contrário, como servos de Deus, recomendamo-nos de todas as formas, em muita perseverança, em sofrimentos, privações e tristezas, em açoites, prisões e tumultos, em trabalhos árduos, noites sem dormir e jejuns, em pureza, conhecimento, paciência e bondade, no Espírito Santo e no amor sincero, na palavra da verdade e no poder de Deus, com as armas da justiça, quer de ataque, quer de defesa, por honra e por desonra, por difamação e por boa fama, tidos por enganadores, sendo verdadeiros, como desconhecidos, apesar de bem conhecidos, como se tivéssemos morrendo, mas eis que vivemos, espancados, mas não mortos, entristecidos, mas sempre alegres, pobres, mas enriquecendo muitos outros, nada tendo, mas possuindo tudo. Falamos abertamente a vocês, coríntios, e abrindo
todo o nosso coração. Não estamos limitando o nosso afeto, mas vocês estão limitando o afeto que têm por nós. Numa justa compreensão, falo como a meus filhos. Abram também o coração para nós. Não se ponham em julgo desigual com descrentes, pois o que tem em comum a justiça e a maldade? Ou que comunhão pode ter luz com trevas? Que harmonia entre Cristo e Belial? Que há de comum entre o crente e o descrente? Que acordo há entre o templo de Deus e os ídolos? Pois somos santuário do Deus vivo, como disse Deus. Habitarei com eles e entre eles andarei, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Portanto, saiam do meio deles e separem-se, diz o Senhor. Não toquem em coisas impuras, e eu os receberei e serei o seu pai, e vocês serão os meus filhos e minhas filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Glória a Deus pela sua palavra. Espero que você seja abençoado nesse dia, tenha um dia abençoado na presença de Deus e até amanhã.